Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 10 de março de 2024, meado de uma manhã de domingo, portanto, haja visto o relógio estar em torno de 10h20 da manhã, enquanto todos estão naquela bela praia. Eu estou aqui mais uma vez sofrendo com o tino e o tirocínio da razão, no impar da tentativa de buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. Não à toa, me vem logo à mente aqui o que preconizava um dos grandes filósofos do idealismo alemão, qual seja Schopenhauer, para quem certa feita não ouvidarem dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E eu estou aqui, enquanto muitos estão, alguns de ressaca, que saíram ontem no sábado, outros indo para as praias, e estou aqui na conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender, com o objetivo único e exclusivo de tentar, de alguma forma, ajudar você que está a me ouvir. Exatamente porque Nietzsche, certa feita, novidade em dizer que o verdadeiro professor é aquele que ensina por prazer e não com algum objetivo, alguma pretensão, ou em busca de algum resultado. O resultado deve ser consequência ou fruto daquilo que você faz, seja o que for, com amor. E é isso que eu venho fazendo desde maio do ano passado, ou seja, do ano de 2023, quando criei o primeiro canal, a saber, o Oráculo do Conhecimento da Fé, e o segundo canal, este que eu batizei como Sabino Advocacia News, com um pouco mais de 6, 7 meses, até ontem o algoritmo do mesmo me informara que já tinha mais de 12 mil views ou visualizações, e esta é exatamente a razão pela qual agradeço a esses mais de 12 mil views, e eu espero que até o final do presente ano corrente esses 12 mil se transformem em 120 mil, em 220 mil, em 1 milhão, a depender de cada um de vocês, pois se depender da minha força motriz para continuar a fazer os mais diversos e complexos vídeos para dividir de forma gratuita, compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, você pode contar comigo. Razão pela qual convido todos a se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, dê o seu like, aperte o sininho para você ser avisado para os próximos vídeos que irei publicar, que não serão poucos. Se também sentir a vontade, não hesite, tampouco faça a menor cerimônia em deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o algoritmo do YouTube irá entender e enviar o presente vídeo para o maior número de pessoas nos 4 cantos do mundo. Haja visto o YouTube ser uma plataforma digital, diferentemente de redes sociais. Isso aí eu irei falar, essa diferença, em outro vídeo específico. Mas tudo que eu falo aqui terá o condão de chegar aos 4 cantos do planeta, até na Antártida. Razão pela qual, desde já, agradeço do fundo do coração a esses mais de 12 mil views, que até ontem o algoritmo me informava existir. Sobretudo, em especial, aos novos inscritos, que não obstante ainda serem tímidos e poucos, mas tenho a liminar certeza de que no decorrer do presente ano, todos esses 12 mil que tiveram a oportunidade de acompanhar algum ou assistir algum de meus singelos vídeos, irão também apertar o sininho aí, a abazinha onde tem aí, inscreva-se, não custa nada, você não vai se identificar em nada,
é apenas para você continuar a me motivar a realizar este trabalho, este sagrado e necessário trabalho, de forma a contribuir, de alguma forma, portanto, com a disseminação da educação do conhecimento, pois o conhecimento nada serve se você guardar para si, ele tem que ser compartilhado, e é isso que defende os mestres. Tem que ser literalmente, Cristo Jesus dava exemplo quando fizeram o clássico Sermão da Montanha, sentado, pois na época da cultura judaica, todo mestre, todo professor ensinar sentado, e essa é a razão pela qual, desde o primeiro até o presente vídeo, você está me vendo a ministrar essas singelas aulas de forma sentado, em respeito ao Criador dos céus, da terra e de tudo que nele e nela existe. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. Recurso, o que você precisa saber sobre o recurso extraordinário 635-659, pela qual o Supremo Tribunal Federal retornara essa semana o julgamento que havia sido suspenso com pedido de vista do segundo mais jovem ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência André Mendonça. Ele, essa semana, devolveu seu voto vista e abrindo, óbvio, né, divergência, no sentido de entender que não deve ser descriminalizado o porte e o uso de maconha para uso pessoal. E esta foi exatamente a razão pela qual criei o presente título. O que você precisa saber sobre o recurso extraordinário 635-659, que trata da descriminalização da constitucionalidade ou não da lei de drogas, quais sejam, Lei 13.343 de 2006, cujo artigo 28 trata da temática, ou seja, saber se o artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 13.343 de 2006, é ipsilis constitucional ou não. E essa foi exatamente a razão pela qual eu criei o título, o que você precisa saber sobre o julgamento do recurso extraordinário 635-659, cujo objeto do mesmo é exatamente dizer saber se é constitucional ou não o artigo 28 da elencada Lei de Drogas, e para além disso também tem por norte deslocar a competência para sanção e disciplina do elencado, da elencado tipo penal para a seara administrativa. Esse é mais um dos pedidos que é parte integrante do objeto do recurso extraordinário 635-659, que fora esta semana, depois de ser retomado seu julgamento, e quando o Supremo Tribunal Federal já tinha 5 votos formados a favor de descriminalizar o uso da maconha para uso pessoal, ato contínuo, o ministro Toffoli pediu novamente vista, novamente não, ele foi a primeira vista, a vista anterior tinha sido de André Mendonça, mas logo após se formar 5 votos a favor da descriminalização do porte, transporte e uso da maconha para uso pessoal, o eminente ministro Dias Toffoli pedira vista, e agora o respectivo julgamento ficara suspenso até que Dias Toffoli traga o respectivo voto vista para abrir divergência ou não. Mas o fato é que já temos aí 5 votos a favor da descriminalização, ou seja, para deixar de criminalizar, de entender como crime o porte, transporte e o uso da maconha. E esta foi exatamente a razão pela qual eu criei o presente título, o que você precisa saber sobre o recurso extraordinário 635-659, que
trata exatamente da constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei de Drogas, a saber, Lei 13.343 de 2006, à luz de fato, valor e norma, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra anos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. E aí me vem à mente aqui outro erudito filósofo francês, qual seja Blaise Pascal, aquele protagonista, o autor da teoria da probabilidade. Mas Blaise Pascal, o filósofo Blaise Pascal, francês, também fora pedagógico, quando certa feita não ouvidarem dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas Blaise Pascal ficara literalmente conhecido e entrara para os livros dos vivos e para o livro, talvez, mais ainda, o livro de Deus, o livro da vida do Todo-Poderoso, no momento em que ele fora pedagógico em uma síntese estreita, no sentido de dizer, abre aspas, isso ele falando para os ateus pelo viés teísta e ateísta da época. Ele fora pedagógico no sentido de dizer que o homem que crê em Deus, se Deus em tese não existir, ele nada perderá, não terá nada a perder. Ao revés, já não pode dizer o mesmo para aqueles ateus pelo viés teísta ou ateísta. Pois se Deus existir, segundo Blaise Pascal, o prejuízo destes serão ipsilíssimo, incalculável. Razão pela qual deixo no ar aí esta frase de Blaise Pascal para você pensar se vale a pena ou não crer no Todo-Poderoso. Eis a questão. Dito isto, já passo diretamente para o plano de fundo ou de meta da presente temática para tentarmos delimitar os contornos e alcance da presente decisão, que até o presente momento tem 5 votos para descriminalizar ou permitir o uso, transporte e guarda da maconha até certo ponto. Certo ponto por quê? Porque cada ministro, em que pese, estabeleceram uma tese. Os 5 primeiros, não necessariamente os 5, 4 dos 5 que já votaram, estabeleceram que, em tese, deve ser permitido o uso, o transporte e o armazenamento de drogas até um limite de 60 gramas ou 6 plantas fêmeas da maconha. Fachin, que é um dos 5, divergiu no sentido, não obstante entender ser inconstitucional o artigo 28, em ato contínuo entendeu que não caberia aos ministros do Supremo, assim como ele, estabelecer limite de quantidade, pois isso demanda reserva de lei, ou seja, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Não obstante o mesmo, seguiu os outros 4, a saber, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, que se aposentaram, mas deixou seu voto pronto no sentido de descriminalizar, assim também como ela deixou o voto pronto na ADPF 442, no sentido de também descriminalizar o aborto até 12 semanas. E agora, eu vi a semana aí que o parlamento francês avançaram no sentido de colocar em pauta também a descriminalização do aborto. Isso na seara legislativa, pois aqui já temos o primeiro passo na seara do Supremo Tribunal Federal por meio do voto da ex-ministra do Supremo Tribunal Federal aposentada, a saber, Sua Excelência Rosa Weber. Mas o fato é que dos 5 que já votaram pela descriminalização, ou seja, permissão do uso, transporte de droga para uso pessoal, dos 5, a saber, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, que deixou seu voto,
Barroso e Fachin, os 4 primeiros estabeleceram que deveria existir um limite de até 60 gramas. Fachin, não obstante acompanhar pela inconstitucionalidade, entendeu que não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer esse limite, e sim ao Congresso, ou seja, ao poder legiferante. E aqui me vem à mente um instituto constitucional da fossilização constitucional, que permite exatamente o Congresso Nacional, como poder legiferante infraconstitucional, nos casos de supressão, ou, por que não dizer, usurpação da competência do Congresso, no sentido de ferir e julgar de morte o clássico princípio federativo da independência dos poderes, quando existe uma decisão como esta, que houve na DPF 442, cuja relatoria era da ex-ministra aposentada, a saber, Sua Excelência, doutora Rosa Weber, que deixou o seu voto prontinho, no sentido de descriminalizar o aborto até 12 meses. E agora o Supremo Tribunal Federal avança no sentido de já conseguir aí 5 votos para também, por via reflexa, descriminalizar o uso, transporte e guarda de maconha até o limite de 60 gramas para Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Barroso. Fachin não estabeleceu a quantidade por entender que dada a competência é exclusiva do Congresso Nacional. Houve, ao revés, 3 votos divergentes. 3 votos divergentes no sentido de votar pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a saber, 13.343 de 2006. Sendo que dos 3, a saber, André Mendonça, Cristiano Zanin, que é o ministro mais novo nomeado pelo atual presidente da República, a saber, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, e Nunes Marques, os 3 abriram divergência, ou seja, votaram contra, para não permitir o uso de droga e continuar sendo sancionada como crime na seara criminal. Mas o fato é que Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça votaram contra, com a pequena diferença de que Cristiano Zanin estabeleceu uma tese para 25 gramas, diversamente dos 4 ministros, a saber, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Barroso, que haviam estabelecido o limite de 60 gramas. Zanin, apesar de votar pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, ou seja, contra a tese de descriminalizar, ele estabeleceu um limite de até 25 gramas, ou seja, menor do que o estabelecido por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e o presidente do Supremo, a saber, Sua Excelência Luiz Roberto Barroso. E no caso, por exemplo, 25 gramas foi defendido não somente por Zanin, como Nunes Marques. Ao revés, André Mendonça foi o único que, não obstante também votar pela tese da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a saber, 13.343 de 2006, ao revés, ele estabeleceu um limite menor de todos, a saber, 10 gramas. E também, assim como os outros 2 colegas, Cristiano Zanin e Nunes Marques, entendeu que, dada a matéria, deve ser disciplinada, deve ser deslocada para o Congresso Nacional, que tem a competência exclusiva para regulamentar e disciplinar a matéria. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos contornos e o alcance de uma decisão do Supremo. E esta foi exatamente a razão pela qual já fiz um vídeo de como você que não é formado na área jurídica, que até muitos são, e até atuam em diversas áreas há muito tempo na advocacia, mas não tem formação específica na área e domínio na área do direito constitucional, e tem muita dificuldade de entender as decisões do Supremo. E é esta a razão pela qual resolvi, neste domingo sereno,
fazer esse singelo vídeo sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico, especialmente jurídico, pensem ou entendem sentido contrário, pois isso é democracia. Democracia é aprendermos a conviver com os desiguais de forma respeitosa, educada e elegante. É assim que defendia o grande premier, e por que não dizer, Sua Excelência, o primeiro-ministro britânico, ou seja, Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns de Leeds de 1947, aquela casinha modesta, porém, o que é deliberado diariamente ali naquele congresso, atravessa o Canal da Mancha, inspira o mundo ocidental nas mais diversas democracias e constitucionalismo do mundo. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de uma decisão de uma Corte Suprema como o Supremo Tribunal Federal. E é esta exatamente a razão pela qual estou aqui para, de forma pedagógica, tentar jogar luzes de Santo Agostinho para você poder melhor entender os contornos e alcance do que fora decidido até o presente momento. Não obstante termos aí 8 votos, 3 contra e 5 a favor da liberação da maconha para uso próprio, nos termos, é claro, pré-estabelecidos, né? No limite de 60 para os 4 primeiros ministros, no limite de 25 para Zani, no limite de 10 gramas para André Mendonça, em que pese, dado o julgamento, já nos permite fazer uma grande reflexão em uma visão tridimensional acerca dos contornos e alcances de dada temática. Em ato contínuo, o ministro, por que não dizer, o presidente do Congresso Nacional, do Senado e, por via reflexo, do Congresso, a saber, Sua Excelência Roberto Pacheco, deram, logo após o julgamento suspenso essa semana, deu entrevista no sentido de dizer que existe uma PEC, a saber, a PEC 45 de 2003, que é um projeto de emenda à Constituição exatamente com o objetivo de criminalizar o uso da maconha. Mas aí tenhamos, e não à toa, em ato contínuo, dada a PEC, passaram a tramitar com uma celeridade maior na CCJ, que é exatamente a Comissão de Constituição e Justiça, cuja presidência é feita pelo senador Alcolumbre, que também já fora presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Nesse ponto, em que pese, temos que esperar os próximos capítulos, ou seja, a devolução do voto vista do eminente ministro Toffoli para saber como irá ficar, pois até agora está 5-8. 5-8 pela descriminalização. Temos que esperar o voto aí de Dias Toffoli e os demais. Se o Dias Toffoli se declinar para acompanhar os 5 primeiros, está formada aí uma maioria, e dessa decisão recorrer só para o Papa. Ainda bem que aqui no Tribunal da Cidadania a gente tem uma quarta corte, que é o Tribunal de Cristo, pois quando não conseguimos dirimir ou resolver os mais diversas e complexas temáticas do dia a dia sob a perspectiva do direito, aqui a gente tem uma quarta instância, que é o Tribunal de Cristo. Nele eu creio e nele você deve confiar. Na época do rei Salomão, gosto muito de falar do rei Salomão, pois não há como falarmos de cultura, de nenhum assunto,
de nenhuma uma das ramificações do conhecimento humano, sem contudo trazermos à base as eruditas lições do rei Salomão, filho do rei Davi, que governara sobre Israel por expressivo 40 anos, compreendido entre o período de 931 a 971. Essa é a mais aceita pela corrente teológica. Mas o rei Salomão só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, por sabedoria para ele governar sobre Israel. E para além de sabedoria, Deus lhes deu, tornou o homem mais rico, mais poderoso do seu tempo, e mais sábio também. E o rei Salomão escreve 3 livros, a saber, Cântico ou Cantares, que é um verdadeiro livro literário, poético, onde o rei Salomão retrata a sua primeira vida, como todos nós temos, aquela vida ideológica. No segundo livro, a saber, Provérbios, ou livro de sabedorias, o rei Salomão é pedagógico. Ele trata a sua segunda vida, como todos nós também temos, nossa segunda vida, segunda fase, 50 e 60. E ele fala sobre um verdadeiro arcabouço, sobre o aspecto jurídico, ético e moral, de como as pessoas devem regir as suas vidas em sociedade. O rei Salomão, assim como todos nós, em que pese, chega à sua terceira idade e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer, estabelecer no mínimo 28 tempos que o homem passa, bem como a época de nascer, de viver, de errar, de aprender, de se calar, de ouvir. Não à toa Deus nos dera 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, para enxergarmos mais, sentirmos mais, e 2 tatos, para sentirmos mais as coisas, e somente uma boca, para podermos falar mais. Se Deus quisesse que o homem falasse mais do que ouvisse, do que observasse, do que tocasse, ele teria nos dado também 2 bocas, mas não deu. Exatamente por quê? Porque é aí onde está o dom da sabedoria. O homem inteligente paga para ver, o sábio ele se vale da experiência alheia. Eu escrevi diversos vídeos falando que é melhor ser sábio a inteligente, pois o inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. Mas o rei Salomão, em que pese, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que na política só corrupção, na vida social só corrupção, na justiça só corrupção. O rei Salomão dizia isso, e continua dizendo, pois os seus livros têm um poder, um condão de transcender. Basta ler. Já entrara para... Ele vive na memória dos vivos e, em especial, no livro da vida do Todo-Poderoso, lá no terceiro céu. Mas ele dizia, a política é só corrupção, nas vidas sociais e pessoais só corrupção. Tudo que as pessoas fazem é com um interesse escuso, nem um pouco ortodoxo, sobre o aspecto da lei de Deus, da lei dos homens, em especial aos postulados ou colorários da ética, da moral e dos bons costumes. Na nova e eterna aliança, Cristo Jesus é pedagógico, no sentido de dizer que quando tiveres uma contenda com seu irmão, procure se conciliar com ele. Pois se sua demanda for parar no tribunal, em que pese, você pode perder todo o seu patrimônio, ser condenado, que sair até preso. Era isso que Cristo Jesus ensinava. Em sede da nova e eterna aliança, notadamente nos clássicos Sermão da Montanha, onde ele foi pedagógico, no sentido de dizer, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede, bem-aventurados os humilhados, perseguidos, injustiçados, pois no dia do Senhor eles serão exaltados, e não à toa, aqueles que se exaltam ou se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão,
somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, da Lavra de Paulo de Tarso, 12, 3, 2. Paulo de Tarso também é pedagógico, em Romanos, quando diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Simples assim. Veja, portanto, que Nicolau Maquiavel, aquele autor do Príncipe, que ensinava como se construir um Estado forte, ele fora pedagógico, por meio da sua transcendental frase, abre aspas, os fins justificam os meios, fecho aspas. Ele ensinava para os príncipes da monarquia absolutista da época, notadamente nas penínsulas italianas, que o governante ele deveria fazer de tudo para se manter no poder, ainda que em tese essas supostas políticas públicas, ao revés, não tivesse o caráter popular. Mas ele deveria fazer tudo para se manter no poder, a ponto de ensinar de como se construir um Estado forte, criando boas forças armadas para defender as fronteiras e a soberania nacional de cada Estado soberano, bom sistema de arrecadação de impostos. E aí me vem a mente aqui Montesquieu, que disse que quando for a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas e se são cumpridas. Temos a Constituição com notáveis 36 anos, que sabe melhor do mundo, mas ainda o Brasil ainda sofre muito com a implementação de políticas públicas, notadamente para os mais oprimidos, os menos abastados, sucessivamente. O Brasil, já disse por diversas vezes, que é o único país em que se faz no mínimo tudo duas vezes, não obstante entender também no ponto que, sob a perspectiva filosófica, tudo também fazemos duas vezes. Primeiro no mundo mental, e a gente tem que tirar desse plano mental para realizar no plano físico. Mas no Brasil se faz tudo duas vezes, ou seja, hoje o Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, certa feita, fora pedagógico em dizer que tem a faculdade de errar por último, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, vem sendo criticado de ativismo judicial, e aí me vem à mente aqui o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Luiz Roberto Barroso, na qual o tenho na minha mais alta conta, como todos os operadores de direito, e em especial os ministros do Supremo, pois discordar é legítimo, se indignar é legítimo. Jesus se indignaram no templo, quando chegaram naquele primeiro templo construído pelo rei Salomão, e eles estavam em segundo templo, pelo Império de Roma, e eles estavam blasfemando, transformando a casa do Senhor no verdadeiro mercado persa. E ele pega um chicote e sai indignado e chicotando, dando as mais necessárias reprimendas àqueles fariseus que nos dias de hoje se apresentam com outros formatos, com outras características, com outros biotipos. E ele disse, naquela sentada, mandou para aqueles fariseus destruir aquele templo. E eles retrucaram para Cristo Jesus, dizendo Rabi, porque não obstante eles não acreditaram no que ele dizia, mas eles o respeitavam como verdadeiro mestre. Não à toa chamavam de Rabi. E o Rabi, como ele chamava, a saber, Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, a qualidade de alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje sempre amém. A época foi pedagógico, no sentido de mandar aqueles fariseus destruir aquele templo que eles haviam construído expressivo 46 anos. E Cristo Jesus diz, destruam, que eu irei reconstruí-lo em apenas 3 dias. E eles disseram, o quê? Você está mandando a gente destruir um templo que levando expressivo 46 anos e você está
dizendo que vai reconstruir ele apenas 3 dias, o fato é que eles não entenderam o verdadeiro espírito jurídico e teológico das palavras de Jesus. Ele estava dizendo que não iria reconstruir aquele templo com cimento e tijolo, e sim por meio do seu próprio corpo, após a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cujo seu corpo glorificado apenas com carne e osso, pois não tinha sangue depois que ele fora ressuscitado e glorificado. O templo que ele estava falando ali era o seu próprio corpo. Doravante a cortina rasgou-se e o véu se rasgou e a cortina caiu. E todos nós podemos, doravante, falar diretamente, mano a mano, com ele. Pois ele mora dentro, pode pelo menos morar dentro de cada um de nós, a depender do momento em que permitimos que ele se alce e ele viva dentro de cada um de nós. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Como dizia Billy Graham, um dos maiores protagonistas do avivamento norte-americano cristão. Para que certa feita não fora pedagógico no sentido de dizer que a fé divorciada de ação inócua, pois ela não tem o condão de atingir a sua plenitude. É isso. Vejo, portanto, que quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal, vem sendo criticado por fazer ativismo judicial, o eminente Barroso, na época que estava do outro lado da banca, notadamente quando era advogado como eu, ele era um dos maiores protagonistas em falar de ativismo judicial, a ponto de, em seus livros, dizer existir ativismo judicial do bom e do ruim, a ponto de equiparar até mesmo com o colesterol que existe do bom e do ruim. E nos últimos tempos eu vejo, se não demete ao mesmo, eu tenho na minha mais alta conta aqui, apenas pela discussão, a contribuição meramente acadêmica e pedagógica. Isso aí está público aí, o discurso que ele disse. Ultimamente ele fez um discurso no sentido de dizer que não existe em tese, ainda bem que é em tese, ativismo judicial nunca houve. Isso é uma lenda. Ou seja, como dizia Blaise Pascal, o coração tem razão que até a razão desconfia. Me veio à mente aqui Schopenhauer, para que certa feita estabeleceram os 3 ciclos da verdade, a ponto de dizer que a verdade ela tem 3 momentos. No primeiro momento a verdade é ridicularizada, no segundo momento ela é ignorada e somente no terceiro momento que ela passa a ser mitigada ou relativizada como uma fumacinha de que existe alguma verdade ali. E aí Nietzsche entra em ação e diz: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: os atos, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância é que pesa a sua maior arquê sob a perspectiva filosófica. Muitas pessoas cometem os mais odiosos e nocivos atos de ingratidão, de intolerância religiosa, ideológica, de gênero e etc., por mera ignorância. Só que errar é humano, persistir no erro, para além de ser burrice, também é crime. É simples assim. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de uma decisão do Supremo, onde a lei diz uma coisa e o Supremo vai dar uma interpretação conforme a Constituição por meio de uma mutação constitucional sem alteração de texto, com base no artigo 3º da ADCT, e muita gente não entende. Existe ativismo judicial, como já defendeu ano luz o eminente ministro Barroso, atual presidente do Supremo, do bom e do ruim. Quando o Supremo Tribunal Federal faz o ativismo judicial no sentido de suprir normas faltantes, ou seja, de suprir a lacuna, a omissão estatal do Congresso Nacional em implementar determinadas políticas públicas, esse ativismo aí é positivo. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal ultrapassa a competência do Congresso, e aí pode chamar de tudo,
menos de democracia, pois todo sistema que adentra e de respeito ao outro pode ser tudo, pode se chamar de tudo, e menos de democracia. Vejo, portanto, que um voto no julgamento do recurso extraordinário, do presente recurso extraordinário 635, 659, cujo tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei 13.343 de 2006, ou seja, a clássica Lei de Drogas entorpecentes. O Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, já joga luzes de Santo Agostinho para fazermos diversas interpretações. Mas vejam que só aí nesses 8 votos temos aí um verdadeiro arcabouço de informação que nos permite fazer um verdadeiro compêndio ou dossiê de teses para todos os lados, bem como os 5 primeiros-ministros que votaram a favor da liberação da maconha, a saber, Sua Excelência, o erudito Dr. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, ministra aposentada, o atual ministro-presidente, a saber, Sua Excelência, Dr. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, votaram pela autorização do uso, transporte e porte de droga até, salvo Fachin, 60 gramas. Os outros 3, a saber, Suas Excelências, André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin, o mais novo ministro nomeado pelo presidente Lula, entenderem pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei 13.343 de 2006, ou seja, a clássica Lei de Drogas. Não obstante, no ponto, contudo, Cristiano Zanin e Nunes Marques entender e até mesmo estabelecer um limite máximo de 25 gramas, diversamente de André Mendonça, que fora o único que estabeleceu a menor quantidade de todos, a saber, 10 gramas. E Fachin, dos 5 que votaram a favor da liberação da maconha, fora, até o presente momento, dos outros que votaram, o único que quedou-se ou se declinaram no sentido de não estabelecer nenhuma quantidade, pois ele mesmo entende que, dada a competência exclusiva do Congresso Nacional, exatamente referendando a rigidez do artigo 2º da Constituição Federal, que trata exatamente do clássico princípio federativo da independência dos poderes. Dito isto, agora passo a tratar um pouco, não irei esgotar a matéria, até porque a gente precisa esperar a conclusão de dado julgamento, logo após o retorno do voto vista do ministro Dias Toffoli, que pediu o voto vista semana, e só a partir daí tudo pode mudar, até porque, não obstante termos aí 5 votos, mas ainda tem chance de ser virado. Por quê? Porque são 11 ministros. Se os demais daqui para frente votarem contra, fatalmente se derruba esses 5. São 11. Para fazer maioria precisa de 6. Formar a maioria, pronto. Mas o fato é que só irei me aprofundar, e por que não dizer verticalizar mais o pano de fundo de método da presente temática, após a conclusão de dado julgamento, como fiz por simetria com o início do julgamento da ADPF 442, pela qual também está suspensa, mas já fiz o primeiro vídeo, por via reflexa. Temos que esperar o final do julgamento desse recurso extraordinário, que está sendo objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do recurso extraordinário 635.659, cujo tema 506 do Supremo, só irei
me aprofundar mais no pano de fundo de mérito quando for finalizado, dado o julgamento. Mas o que podemos concluir até o presente momento é que dos 8 ministros que julgar, que já votaram, existe aí diversos pensamentos. É por isso que Nietzsche dizia que nada aprisiona mais do que as ideias. Tem que mudar a mentalidade do idoso, do extremista, de um autocrata como Putin, como o rapaz pequeno lá da Coreia do Norte, que passa o dia todinho destilando ódio e criando brinquedos atômicos. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil sairmos atirando pedra no Supremo, pois quando o Supremo Tribunal Federal, dado a sua competência exclusiva de guardião da Constituição e ele junto do CNJ, do STJ, guardião de toda a ordem jurídica interna, ele faz um ativismo judicial de forma positiva para implementar políticas ausentes, políticas faltantes, na área política, na área da segurança pública, da saúde, da educação, da moradia e etc., todos tiram o chapéu. Quando o Supremo Tribunal Federal inicia um julgamento como esse, pela qual já se aproxima de formar a maioria para autorizar o porte, transporte e uso de droga pessoal até certo ponto, no máximo 60 gramas, até o presente momento, muitos já começam sem entender o que tem por trás disso, sem entender o que eu falei até aqui, começam a criminalizar e jogar pedra no Supremo. E é por isso que eu escrevi aquele vídeo, como você entendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal e de mais cortes constitucionais, como Israel, França, que está aí na iminência de descriminalizar o aborto. Isso na seara do parlamento. Congresso aí argentino, cujo país está há décadas dentro de uma crise econômica sem precedentes, e o emblemático atual presidente, Javier Milei, de se aproximar do mundo, ao revés, está fazendo exatamente o contrário, se isolando do mundo, como Cuba fez a vida toda, e cada dia que passa, Cuba está numa crise econômica sem precedente, a ponto de cubanos, desde a Revolução Cubana de Fidel Castro, seguida por seu irmão Raul Castro, que os cubanos vivem fugindo daquela ilha, notadamente em direção a Miami, que é onde fica o ponto que fica mais próximo, salvo o melhor juízo, pouco mais de 300 quilômetros. Semana passada, o maior navio de cruzeiro resgatou em um barco umas dezenas lá de cubanos fugindo em direção a Miami. Exatamente por quê? Porque muitos governantes autocratas que não pensam, que não se esvaziam, que não usam da sabedoria, que assumiu a sabedoria ensinada por Deus na época de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José do Egito, aquela mesma sabedoria utilizada por Cristo Jesus, passado e hoje disseminada por Paulo de Tarso e os seus demais discípulos, Pedro, João, Lucas e etc. As pessoas, Tiago, as pessoas continuam ignorando. E me chamou muita atenção no decorrer desta semana um discurso do ex-presidente Trump, que está querendo se reeleger presidente dos Estados Unidos. E a Corte Suprema dos Estados Unidos derrubaram diversas outras decisões que vinham proibindo a sua candidatura, mas o fato é que a Corte Suprema dos Estados Unidos, semana passada para cá, autorizara ao ex-presidente Trump a participar das eleições norte-americanas. Temos que esperar aí os próximos capítulos para ver o que vai dar. E estou pensando em fazer um vídeo para dizer
que você precisa saber de mais importante sobre a perspectiva do direito internacional, sobre a perspectiva do direito constitucional, sobre a perspectiva da ética, da moral e dos bons costumes, sobre a perspectiva da lei de Deus e sobre a perspectiva da lei dos homens. Se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like se estiver gostando do presente vídeo, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos, e se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. É importante que, como havia dito a Yuris, a Argentina vive desde o peronismo, dos peronistas, que a Argentina vem, a economia da Argentina vem se declinando em queda livre. E com a ascensão, por querendo dizer, o advento do novo presidente, ou seja, o emblemático Javier Milei, se não demérito o mesmo, um radicalismo fora do tempo, resolveram se isolar de quem pode ajudar, notadamente como o Brasil, que passou a vida toda ajudando os argentinos, os Estados Unidos, comunidade europeia, etc. Ele está se aliando a só pessoas que jamais terão o condão e o poder de tirar e ajudar a Argentina, pelo menos a tentar ajudar a Argentina a sair daquele estado de coisa em que se encontra. É importante que irei falar um pouco, de forma sintética, sobre o pano de fundo de mérito da presente temática, o que aduz os 5 votos que votaram até agora a favor do uso e transporte da maconha até 60 gramas, bem como os 3 votos que são ao contrário à liberação da maconha, ou seja, os 3 ministros, André Mendonça, Cristiano Zanin e Max Nunes. Mas o fato é que o que chama atenção é que no voto de cada um desses ministros, por exemplo, Fachin, fora pedagógico no sentido de dizer que, apesar de entender votar pela descriminalização, ou seja, pela permissão do uso da maconha, assim como Vilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Rosa Weber e Barroso, mas ele entende que, no que aduz a temática de estabelecer quantidade, ele quedou-se no sentido de não estabelecer e por entender que é de competência exclusiva do Congresso. Quando a gente vai ver o voto de André Mendonça, ele, quando diz que o simples, ele entra no mérito e diz o simples uso de drogas é apenas o porto de entrada, ou seja, é apenas o princípio ou causa-mãe que terá o condão de disseminar diversos outros danos, o problema. Ou seja, no voto de André Mendonça, o mesmo foi pedagógico no sentido de dizer que o uso de droga é apenas o princípio. E nesse ponto, portanto, exibiu estudos no sentido de revelar que o uso de drogas, a saber, a maconha, para além de gerar dependência química, que isso aí salta aos olhos, isso aí já é uma coisa que até as pedras anos já sabem, também gera diversos transtornos de caráter eminentemente psíquicos, gravíssimos, a ponto de gerar também irreparáveis prejuízos no sistema neuropsicomotor das pessoas, dentre diversas outras nocivas reações e efeitos, né, que todo homem médio pode presumir. E ele entende, contudo, que drogas devem ser
regulada pelo Congresso Nacional, assim como em tese, porque Fachin disse que o Congresso Nacional deveria apenas ter a competência de regular a quantidade. Mas André Mendonça vai para além e diz que não somente quantidade, mas aí ele entra na contradição quando ele estabelece uma quantidade mínima de 10 gramas. Fachin não estabeleceu quantidade nenhuma. E André Mendonça estabelece quantidade mínima de 10, diversamente de Cristiano Zanin e Nunes Marques, que estabelece 25 gramas. Mas, para ser coerente, o voto de André Mendonça se contradiz aqui quando ele entende, contudo, que drogas devem ser reguladas pelo Congresso. Se for para prevalecer esse entendimento de André Mendonça, ele também deve mudar e deixar de estabelecer os 10 gramas, porque também, em tese, ele estaria estabelecendo, entrando na competência do Congresso. Apenas aqui pontuando, para não perder o norte. E aí, para Marx, as drogas atingem não apenas usuários, e aqui vale destaque, o voto do pano de fundo ou de mérito de Marx me chamou a atenção e eu corroboro as inteiras, pois o voto de Marx foi no sentido de dizer que as drogas não atingem apenas os seus usuários, mas também a família e toda a sociedade. Isso aqui para mim resume tudo, pois as drogas, e para aqueles que defendem que o uso de droga deve ser admitido até certo ponto, no caso aqui de 60 gramas, outros 25 gramas, outros 10 gramas, peço todas as vezes com devido respeito para dizer que, e até mesmo, em tese, lembrar de uma clássica teoria do domínio do fato, tão bem trabalhada na classificação penal 470 do Mensalão, onde a teoria de domínio do fato, quem não sabe, teoria de domínio do fato é uma teoria do grande jurista alemão, a saber, Klaus Hockes, com projeção internacional, que criaram a tese do domínio do fato para estabelecer que quem tem ou não o domínio do fato de fazer determinada coisa. E quando a gente analisa que uma pessoa drogada não tem, em tese, o domínio do fato, pois as drogas ela tem um condão de viciar mais ainda. E as pessoas começam com um cigarro, amanhã está com 2, é como a cerveja, começa com um copo de cerveja, aí amanhã está tomando 2, 3, amanhã começou tomando uma cerveja, amanhã está tomando 2, amanhã está tomando 3, e às 3 da manhã, que você tomou hoje, amanhã não serve mais, e aí vai. E a maconha, por via reflexo, não pode ser diferente. E aí me vem à mente aqui, como dizia Nietzsche, o vício é fácil de pegar, porém difícil de largar. Sob essa perspectiva, o eminente ministro Nunes Marques, em que pese, tem total razão, na qual corrobora as inteiras. É a mesma coisa de um julgamento que teve sobre a inconstitucionalidade daquela cobrança, aquela clássica cobrança de taxa de bombeiro. Que hoje, primeiro no estado do Rio Grande do Norte, eles cobram até hoje R$25, independentemente do valor de carro, uma taxa de R$25 criada pelo órgão, pela portaria, e aí o Supremo, não obstante, já declarou inconstitucional, mas me lembro, salvo o melhor juízo, que na época da pandemia, cujo relator, salvo o melhor juízo também, era Dias Toffoli, ele deu uma decisão liminar no sentido de entender que, não obstante, em tese, entender ser inconstitucional essa cobrança dessa elencada taxa de bombeiro R$25 eu tinha cobrado aqui no estado do Rio Grande do Norte, até hoje. Mas ele, na época, se declinava no sentido de deferir uma medida liminar para suspender aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, é como se, em tese, o eminente ministro Toffoli estivesse dizendo, roubar não pode não, mas se você estiver precisando, pode. Está entendendo? O verdadeiro espírito das coisas, quem pode mais, pode menos, né? Como diz a lei de introdução ao direito brasileiro. Por simetria,
você entender, como a maior parte, até o presente momento, dos ministros entenderam que o simples uso, armazenamento e transporte para uso pessoal no limite de até 60 gramas, não tem o condão de caracterizar crime, tampouco ser sancionado pela seara criminal. Em tese, eu peço todas as vezes àqueles que pensam sentido contrário para divergir, pois entendo que os grandes males que existem no mundo, grandes crimes hoje de improbidade administrativa, crime de feminicídio, crime de roubo, de furto, crime dos mais diversos tipos, viés e graus que ocorrem exatamente porque todos esses começaram com infrações, pequenas infrações, e alguns chamam de pequenos delitos, outros chamam de crime de bagatela, como Klaus Hobbes. Mas eu entendo, com o devido respeito, todas as vezes aquele que pensa sentido contrário, que digo que 60 gramas, 25 gramas e 10 gramas, como ficara estabelecido nos mais diversos votos, ainda que seja 10 gramas, esses 10 gramas, ao longo do tempo, ele vai tendo o condão, ele vai tendo potencial ofensivo de ir viciando e pedindo, e faz com que aquele organismo daquele usuário dependa cada dia mais de uma quantidade cada dia maior. Ele começou ingerindo 10, 25 gramas, 60, daqui a pouco, um mês, daqui a pouco ele vai ter, basta você pegar um dia e multiplicar por 30, pois a pessoa que é dependente químico, segundo as estatísticas, salta aos olhos, ela não tem o domínio do fato, ela não tem a capacidade de dizer não. Ela não tem a mínima capacidade de dizer que não vai utilizar mais que essa quantia, pois não depende dele, depende do seu organismo, da dependente químico. A gente vê a dificuldade que tem aí os alcoólatras para se livrar do vício. E mais ainda as pessoas que fazem uso de drogas das mais diversas, não só maconha, mas como cocaína. E em que pese, né? Lembrando o voto aqui do eminente ministro André Mendonça, que disse que as drogas eram pelo porto de entrada. Eu também corroboro as inteiras esse pensamento, pois o cara começa usando um cigarro de maconha, amanhã está usando 2, amanhã depois está usando 3 e não tem limite. Aí chega em determinado momento que o organismo está tão dependente que aquele cigarro de maconha nem efeito faz mais. É tipo esse remédio. Quando se toma um remédio, um antibiótico, sem prescrição médica, sem orientação e prescrição médica, você quando vai tomar aquele medicamento, o organismo nem age mais, nem tem efeito mais no organismo. Por via reflexa, as drogas. Então o camarada começa pegando um baseado, como eles chamam, de maconha, amanhã pega 2, depois pega 3, daqui a pouco não tem limite, e chega um momento que esse cigarro de maconha não resolve mais, aí tem que ir para maconha, tem que ir para a cocaína. A cocaína é ano-luz mais deletéria, ano-luz mais ofensiva. Aí o cara chega um momento que essa cocaína não dá mais conta, e o cara daqui a pouco ele está no crack. Aí o crack daqui a pouco não dá mais conta, aí daqui a pouco ele está no haxixe, que é uma droga que eles cultivam lá naquele país miserável que os Estados Unidos passaram 20 anos lá com o seu exército depois do ataque às 3 torres gêmeas, a saber, Afeganistão, cuja economia, a maior economia de lá é regida em torno da plantação de haxixe. Houve um combate, vinham combatendo muito, mas é difícil demais combater esse tipo de coisa, que rola muito dinheiro. E aí eu volto para o voto de André Mendonça e de Marx Nunes, quando André Mendonça disse que as drogas, ou seja, o uso de maconha, ainda que seja na menor quantidade, eu só estranho que ele permitiu 10 gramas, e isso aqui torna o voto dele, nesse ponto, apenas um paradoxo. Mas, pois permitir qualquer quantidade, ao meu ver, isso aqui é um outro voto divergente.
até meio diverso do voto de Fachin, que permitiu que o Congresso deve permitir. Eu, a meu ver, eu entendo que não deve permitir de jeito nenhum, pois isso aqui ela não tem o condão de construir nada de bom na vida das pessoas, e sim porto de entrada para as drogas mais nocivas, bem como a cocaína, bem como a heroína, bem como o haxixe, crack, etc. E o crime começa com os pequenos delitos. Aquelas pequenas práticas que na infância não são combatidas, como os pais dizer não aos filhos. Quando ele cresce, o primeiro não que ele recebe da companheira, da esposa, de um amigo, ele não está, a mente dele não está pronta e não foi treinada para receber um não, e aí ele não aguenta e acaba partindo para a violência, partindo para as vias de fato, partindo para o homicídio, partindo para o feminicídio, exatamente porque ele passou a vida todinha, desde criança até a sua idade adulta, os pais dizendo sim, dando tudo que eles queriam, ele ficou mimado. E aí não entende, as pessoas de hoje não entendem porque, não obstante as diversas campanhas contra a violência, contra os mais diversos níveis, notadamente contra as mulheres, e quanto mais campanha, mais crime, mais violência, porque os métodos, com devido respeito àqueles que criam cada campanha, são bem-vindas, mas entendo que elas precisam ser formuladas à luz da lei de Deus e da lei dos homens, a lei dos direitos e obrigações que todos, homens, mulheres, crianças, devem ter. E as crianças devem aprender do jardim de infância, que não pode furar a fila da merenda, pois depois ele vai furar a fila da merenda, da vacina, e depois vai furar a fila de banco, que ele não pode colar no seu coleguinha, pois depois quando ele for para o ensino fundamental ele vai colar também, quando ele for para o ensino médio ele vai colar também, e quando ele for para a universidade ele vai colar também, e ele vai se tornar uma pessoa despreparada sobre o aspecto cultural e educacional. É isso. Eu não estou aqui para discriminar A, B ou C, e nem para ser o dono da verdade, mas na qualidade de um advogado constitucionalista, como educador, que pretendo ser, eu não posso me curvar diante de um silogismo, diante de uma retórica que só faz jogar para debaixo do tapete coisas erradas. As pessoas, os filhos, os alunos, os clientes, no caso do advogado, os filhos no caso dos pais e os alunos no caso dos filhos, precisam ouvir. Os pais devem dizer, assim como os advogados para os seus clientes e os professores para os seus alunos, o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. E é por isso que o mundo está nesse estado de crise de legalidade e legitimidade, a ponto das pessoas deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, a ponto de o mundo observar de camarote o atentado aos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. E muitas pessoas, mais de 1.400 pessoas, segundo a fonte do Ministério Público Federal, denunciadas e condenadas a pena de 3 a 17 anos, mais medidas cautelares e pecuniárias a fim. Exatamente porque deixaram ser literalmente induzidas a um estado de erro, que é exatamente a falta da compreensão da realidade. É isso. É disso que eu estou a falar. Apontar problema, todo mundo aponta, isso é fácil. Jesus dizia, você fazer aquilo que é sua obrigação, não tem nada de fantástico nisso. Fantástico é você ajudar alguém quando você só tem um pão e você divide com ele. Aí eu quero ver. Difícil de você ajudar alguém, eu quero ver você ajudar alguém quando você está passando por diversos problemas, quando você está precisando de ajuda e você encontra sabedoria, resiliência, empatia de ajudar o próximo. Aí é onde Deus observa quem é você. Tem um ditado que diz que pobreza só é motivo de orgulho quando você já saiu dela. Quando você está dentro dela, você tem vergonha de dizer que é pobre, de onde mora, porque você é se vê ignorado, discriminado. Mas o mundo, as autoridades, têm que deixar acabar com essas retóricas vazias de jogar problema para debaixo do tapete. É por isso que o mundo está numa crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, a ponto
das pessoas, dos súditos administrados e jurisdicionados deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, bem como os três poderes. Isso é triste, isso dói na alma, dói na carne. Exatamente por quê? Porque estão fazendo meros discursos aporfatos, propositivos e até proativos, de caráter eminentemente ideológico, de caráter eminentemente retórico, e jogando o problema para debaixo do tapete. É por isso que me vem à mente aqui a Elizabeth Naumann, para quem a tenho na minha mais alta conta, a expressiva 47 anos desenvolveram uma tese da espiral do silêncio, a ponto de dizer que muitas pessoas, muitos intelectuais, muitos formadores de opinião, dos mais diversos níveis culturais, sociais e econômicos, sabe que determinada coisa é errada e vai para a mídia em massa dizer exatamente o contrário, ou seja, só fala na teoria da prosperidade, como ganhar dinheiro, como ficar milionário, teoria da libertação, não obstante, teoria da libertação e da prosperidade em que pese ser legítima, depende do contexto em que você aplica. Mas Elizabeth Naumann é pedagógica, no sentido de dizer que determinadas pessoas sabem que determinada coisa é errada e ela, para agradar correntes majoritárias dominantes, vai para a mídia em massa para dizer exatamente o contrário. É um clássico tapinha nas costas. É por isso que o mundo está nessa crise de legalidade e legitimidade, a ponto das pessoas deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. Se querem ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amor doa, objetos estranhos negocio, como dizia Nasile e asseverou que esse morto. Razão e ciência, e dias virão em que a razão dominará o mundo. Veio Santo Tomás de Aquino, por meio da sua escolástica, a fim de tentar aliar fé à razão. Razão pela qual finalizo para este temático no sentido de dizer que Nicolau Maquiavel fora pedagógico, no sentido de dizer que os fins justificam os meios. Eu pergunto, até que ponto os fins justificam os meios quando estamos diante dos colorados da ética, da moral, dos bons costumes, notadamente no que aduz a lei de Deus e a lei dos homens, porque Tiago é pedagógico, quando diz que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecador. Tiago também fora pedagógico quando diz cumprir o único dispositivo da lei de Deus também nos coloca em pecador. E que Jesus fora pedagógico na parábola de a César o que é de César e de a Deus o que é de Deus, quando deu exemplo, quando ele foi instado ou provocado por um fariseu na forma de pegadinha, perguntando o que ele entendia sobre pagar sobre o imposto ao Império Romano. Ele disse, pega a moeda, o que está estampado na moeda? E o fariseu disse, é César. Aí ele disse, então dê a César o que é de César, César quer o que é imposto, paga o imposto para ele. E dê a Deus o que é de Deus, que é fé, amor, devoção, gratidão. É isso, é disso que o mundo está precisando. E não de retóricas vazias, que jogam para debaixo do tapete coisas erradas, que falam só aquilo que as pessoas querem ouvir. É exatamente isso. Razão pela qual finalizo para este temático no sentido de dizer que nem sempre os fins devem justificar os meios, notadamente quando estamos diante dos colorados da ética, da moral e dos bons costumes. Razão pela qual finalizo para este temático no sentido de dizer que o mesmo conhecimento, o mesmo poder e a mesma arma que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizada em prol do interesse comum, coletivo, das pessoas, ao revés, poderá ter um condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostaram desse singelo vídeo, se inscreva no próprio canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho, para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos. E se sentir à vontade, desde já deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima. Excelente domingo.